11 a 1000. Aproximou-se dele um dos escribas e, percebendo que ele havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor teu Deus, esse é o único Senhor. Assim amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Irmãos, amigos, aqui está a palavra a qual nós paramos para meditar. Quando um homem se aproxima, um escriba, um homem sábio, ouviu Jesus falar e discutir, ele com os outros, percebendo que havia respondido bem a pergunta a qual lhe havia feito, então o primeiro de todos os mandamentos, Jesus respondeu: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, ele é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Louvado seja o santo nome de nosso Pai celestial. Queridos irmãos, aqui está o título de nossa mensagem: como servir a Cristo. Que pergunta inspiradora! Quantas perguntas a gente às vezes responde quando é indagado por alguns, mas aqui está. Você saberia responder como servir a Cristo? Que pergunta maravilhosa! Servir a Cristo, nós podemos descrever que é um dos maiores mandamentos, é uma das maiores alegrias e privilégios da vida cristã. Aqui estão algumas maneiras de servir a Cristo que nós colocamos. Primeiro, amar a Deus com todo o teu coração. Segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Terceiro, fazer discípulos, servir a Cristo, a igreja, viver uma vida de integridade, oração e intercessão. Por último, andar nos caminhos do Senhor. Então, servir a Cristo, meus queridos radioouvintes, amigos, é o que está escrito em Marcos 12 e 30. Quando Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, amarás com a força do teu coração. Buscar a Deus em oração, estudo da Bíblia e adoração é uma forma de amar a Deus. Amar ao próximo também como a si mesmo. Jesus recomenda amar ao próximo como a si mesmo, conforme Marcos 12, 31, servir aos outros, especialmente aos necessitados e marginalizados. Isso é servir a Cristo. Fazer discípulos foi o que Jesus determinou. Quando ele ressuscitou, ele mandou que os seus discípulos andassem pregando a palavra. Ele disse: vão fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Compartilhar a mensagem do Evangelho com outras pessoas e ajudá-lo a crescer a sua fé. Isso é servir a Cristo. Servir na congregação ou na igreja, como você entende, usando seus dons e talentos para edificar a comunidade. O que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao versículo 31, uma extensão, dessa palavra muito grande, onde ele mostra que a gente tem que servir a Deus na congregação. Como diz também o Salmo: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifício, lá no Salmo 50, versículo 5. Participar de ministérios e atividades nas reuniões da igreja, como ensino, adoração, evangelismo, e servir um serviço social, fazer ao Senhor, através do Senhor, da sua fé, servir aos nossos irmãos. Viver uma vida de integridade. Todos nós que temos um pouquinho de entendimento dá para entender. É demonstrando caráter cristão e moralidade. É o que diz Pedro: sede santo, porque eu sou santo. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santo em toda a vossa maneira de viver. Então este é o verdadeiro santo, aquele que está vivo, que intercede, que ora, que ajuda ao próximo, que leva a palavra, que obedece ao Senhor, que serve ao Senhor.
ser um exemplo vivo da mensagem do Evangelho, demonstrando amor, compaixão e misericórdia uns pelos outros. No final de tudo, nós sabemos que temos que entrar com a intercessão, ou seja, a oração por outras pessoas, pedindo a Deus que os abençoe e que os guie. É o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, desde o versículo 1 ao versículo 4. No versículo 8, o apóstolo Paulo diz: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda ao nosso Deus, intercedendo, pedindo a misericórdia de Deus por cada um. Irmãos, a oração intercessora é aquela que a gente ora pedindo a Deus para que abençoe o nosso próximo, para que abençoe nossos irmãos, a igreja do Senhor. Isso é uma oração intercessória, oração por si mesmo, pedindo também a Deus que o ajude a crescer em sua fé e a viver uma vida cristã. Porque muitas pessoas até têm vontade, eles se esforçam, eles vão às congregações, às reuniões, eles participam, mas às vezes por falta de compaixão, de entendimento de alguns, aquela pessoa cai. Ou então, quem sabe, também por causa do pecado, por causa daquele mal-estar no seu coração, que fica pressionando, levando a pessoa para o abismo, aí a pessoa cai. Então precisa de alguém para que o ajude, para que o compreenda, para que o possa conduzir à casa de oração. Por isso, é dar e compartilhar aquilo que Deus tem colocado na vida de cada um de nós. Dar e compartilhar com os outros, especialmente com os necessitados e marginalizados, conforme Paulo diz em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6 ao versículo 7. Ele diz: cada um de vós contribua segundo propôs no coração, não com necessidade, mas com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria, que ajuda ao próximo. Então, seja generoso também, seja generoso na pessoa liberal, em suas doações e compartilhamento. Para isso, graças a Deus, nós temos um Deus que nos ama e que tem transformado corações, pessoas que fazem isso com alegria. Que Deus abençoe a todos os nossos radiovintes, nossos amigos que gostam de compartilhar, de ajudar o próximo, que amam a Deus e que amam ao próximo. Afinal de contas, nós estamos aqui na nossa mensagem Como Servir a Cristo, é exatamente respondendo que servir a Cristo é uma das maiores alegrias e privilégios da vida cristã. É isso, meus irmãos. Aqui estão essas mensagens que nós colocamos, esses pontos principais, como amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, amar o próximo como a si mesmo, ou seja, não fazer mal ao próximo, não falar mal do próximo, ajudar o próximo, fazer discípulo dessas pessoas, servindo na igreja, ajudando o trabalho de Deus. Afinal de contas, Deus ama a cada um de nós. Viver uma vida de integridade, como nós falamos, é viver uma vida de demonstração de caráter cristão, uma vida moral, é um exemplo vivo na mensagem do Evangelho, demonstrando amor, compaixão e misericórdia pelo próximo. Irmãos, amigos, dentre todas essas nós vamos combinar falando com Deus, na oração, intercedendo, pedindo a Deus que o ajude, que o abençoe, que abra as portas de facilidade, que Deus possa abençoar o irmão ou a irmã, aquela pessoa amiga com a sua condição financeira, que possa abrir as portas para o emprego, que possa curar de suas enfermidades e fazer algo que nós não podemos fazer, precisamos da ajuda de Deus. Então, algo que a gente faz sozinho, Deus compreende, Deus sabe, mas tem coisas que é necessário a ajuda de Deus. E só com a ajuda de Deus, meus irmãos e meus amigos, é que nós podemos ser vencedores. Apóstolo Paulo diz que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, a saber, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, meu irmão, compartilhe a vida com os outros, dá e compartilhar, especialmente, como eu disse, os necessitados, os marginalizados. Seja generoso e liberal em suas doações e compartilhamento. Culminando em tudo isso, nós podemos fazer o nosso resumo da nossa mensagem. É que chama a sua atenção
Lembre-se de que servir a Cristo é uma jornada, não um destino. É uma jornada, é um trabalho, é uma luta que você assume com amor, com carinho diante de Deus. Que Deus o abençoe e o guie, e nessa jornada sejamos felizes. Querido Deus e Pai que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que tivemos de estar aqui a falar da tua palavra, Senhor, a aconselhar nossos amigos que nos ouvem como servir a Cristo, ensinar, meu Pai, pelo poder do teu evangelho, como o Senhor disse, meu Pai, e de fazer discípulo. Te peço em o nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém.